Olá, graça e paz. É com alegria que vamos compartilhar um texto da Palavra de Deus. E eu convido os irmãos para uma reflexão na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma breve reflexão, na verdade, no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos para a motivação, vamos fazer a leitura do texto bíblico, então, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23 de Efésios, então, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-os à direita de Deus nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Interessante que esta carta ela tem características diferentes de outras cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, esta carta, nos manuscritos mais antigos que temos conhecimento, não aparece com destinatário original, por exemplo, como nós vimos aqui aos Efésios, e sim ela aparece em branco. Portanto, acredita-se que esta carta circulou em muitas igrejas, inclusive principalmente na província romana da Ásia. Meus amigos, o que podemos ver com isso é que esta carta tem uma relevância para nós hoje também, porque se pensarmos que esta carta não tinha um problema, não tinha um destinatário certo, não tinha apenas um destinatário, não tinha, por exemplo, um problema teológico, não tinha, por exemplo, um problema doutrinário, não tinha, por exemplo, um problema de ética, né? Então, podemos ver, por exemplo, a questão da ceia ali em Coríntios, numa carta do apóstolo Paulo, que nós não temos esse problema de doutrinário ou de comportamento nesta carta do apóstolo aos Efésios. Então, esta carta é relevante para nós nesse sentido, que ela fala conosco também, porque nós não precisamos fazer transposição de pensamento ou de ideia, porque tudo que está aqui reflete aquilo que nós necessitamos. Também de grande importância é a questão que esta carta, ela fala conosco de maneira que é uma oração, ela é uma doxologia, ela é um sermão, então ela fala conosco nesse sentido. Vamos agora, para compreender um pouquinho mais desta carta, vamos fazer leitura aqui no verso 1 e 2 de Efésios, para fazer uma reflexão e termos entendimento desta questão. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. A vós, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amigos, apóstolo é uma designação que Paulo usa para dizer que ele não foi nomeado por outra pessoa, ele foi apóstolo, sim, foi enviado para trazer uma mensagem, uma mensagem diretamente pela vontade de Deus aos santos que estão aqui, no caso, em Éfeso. Esta carta circulou em Éfeso também, ou seja, aos santos. E quando nós falamos santos, quando lemos santos na Bíblia, nós temos que ler santos à luz do Antigo Testamento, aqueles que foram separados para fazer alguma coisa. E aqui os santos foram separados, né, para ser fiéis em Cristo Jesus.
Ou seja, os santos têm a obrigação, não apenas o privilégio de ser separados, mas a obrigação e o dever de ser fiel em Jesus Cristo. Outro sim, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai. A graça, a palavra graça, que é uma saudação que vem do grego, que é charis. Essa palavra, ela é grega, e paz é uma palavra que vem do hebraico, que é shalom. Interessante aqui notar que a graça, ela vem sempre antes da paz, porque só é possível ter paz se tiver a graça de Cristo. Não há nenhuma condição de ter paz se não tiver a graça de Cristo. Meus amigos, agora para darmos sequência, vamos fazer aqui a leitura do texto que está no verso 3 ao 10, que são as bênçãos concedidas em Cristo. Esta é a divisão que eu faço aqui para nós termos um entendimento. Bem, vamos ver então. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então aqui nós temos as bênçãos concedidas em Cristo. Olha só, temos, por exemplo, a bênção espiritual da eleição. Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo. Que maravilha saber que somos eleitos em Cristo Jesus. Isso também é um conceito. Israel foi eleito, né, para ser o primeiro dos eleitos, mas agora nós também fomos eleitos em Cristo Jesus, para filhos de adoção por Jesus. A adoção também era um conceito, não era um conceito judeu, mas sim um costume romano. E aqui nós podemos perceber que nós fomos de certa forma, adotados por Cristo e passamos a participar das bênçãos que o reino de Deus nos proporciona, não somente as bênçãos espirituais, mas até mesmo as bênçãos materiais. E agora passamos a ter o direito de filhos e co-herdeiros, então, com Cristo, como traz outros textos da palavra de Deus. Agora vamos dar sequência aqui, então, na parte do verso 11 ao verso 14, onde que nós temos as bênçãos compartilhadas, né, por Jesus, por judeus e gentios, em Cristo. Vamos fazer leitura, então. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Percebemos que as bênçãos não são apenas para os judeus. O apóstolo traz que eles são os primeiros a ser chamados, mas elas são compartilhadas com os gentios. Os gentios e judeus agora passam a fazer parte de um grupo chamado a Igreja de Cristo. E tanto um quanto o outro, ambos passam a ter um selo de propriedade. E este selo é o Espírito Santo que passa a morar na vida tanto do judeu quanto na vida do cristão. E ambos agora fazem parte de um só povo, que é a Igreja de Cristo, se assim forem chamados para participarem.
Agora, por fim, temos aqui a oração por iluminação que o apóstolo faz, por iluminação divina, que se encontra então no verso 15 ao verso 23, que foi aquele verso, foi o texto que nós fizemos leitura. Vamos reler ele aqui, que diz assim: pelo que ouvindo, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual sobressalente grandeza do seu poder e sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todos os principados e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Depois dessa grande doxologia que o apóstolo faz, então ele agora faz uma oração, ele fica maravilhado com tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem operado, ele fala das bênçãos recebidas em Cristo, ele fala da bênção de judeus e gentios ser um só na igreja de Cristo. Então agora ele faz uma oração e ele pede iluminação divina, iluminação para que as pessoas, para os cristãos, para que aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade possam compreender, né, a força, a operação do poder que foi manifestada em Cristo Jesus, acima de todo, que agora Cristo está acima de todo principado, toda potestade, não só no presente século, mas no século vindouro, sobre todas as coisas ele domina. Então, meus amados, para finalizar, eu quero deixar uma frase para a conclusão deste trabalho, que diz assim: Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja. Nela nos tornamos um só corpo, a igreja é o seu corpo, e como tal deve expressá-lo no mundo, sendo a expressão plena dele. Ou seja, meus amados, Cristo completa tudo, ele completa a igreja, e a igreja se completa nele, e ele se completa na igreja. Portanto, é um prazer compartilhar com vocês este texto, e que Deus abençoe cada um dos amigos e irmãos. Amém.